Depois que os vienenses aprenderam a nadar e desde que os banhos públicos foram inventados 150 anos atrás, os banhos seguem uma carreira vitoriosa que até hoje transformam todo o verão em uma festa. Tanto em praias quanto em escolas de natação, tanto na beira do rio quanto na represa. A gente ia até lá de bicicleta, só tirava a roupa e pulava dentro. Hora de tirar roupa. Esse era o novo lema quando os velhos costumes caíram em desuso. Chega de corpetes apertados. Chega de fraque e cartola. Na virada do século, as pessoas se abriram para uma imagem totalmente nova do corpo. Você acha que eles estavam constrangidos? Só quem constrangia eles ali era eu. Exercício em vez de fraqueza para as mulheres. Exibir os músculos e vontade de cair na água para os homens. E encontros com o sexo oposto na água que une a todos. Roupas molhadas, capim alto e quebrar as regras. Na época era permitido. Ou então era proibido, mas nós não sabíamos. Verão, sol e água na pele. E um prazer ilimitado com a vida. As diferenças de classe diminuem, a ligação com a natureza cresce cada vez mais e a necessidade de desopilar é satisfeita com excursões para fora da cidade e o frescor do verão. Os habitantes da metrópole redescobrem os sentidos e os seus corpos no banho ao ar livre. E é claro, não só o próprio corpo. O legado austríaco. Os banhos na época do Império. O culto do corpo antigamente. No começo, os banhos eram rigidamente separados por sexo. Quer dizer, não havia a possibilidade de tomar banho ou nadar juntos. Existiam banhos para as damas e banhos para cavalheiros, isto é, em áreas separadas. O pressentimento delicioso do que era escondido pelas saias e blusas era algo que sempre incendiou a imaginação dos homens. Agora, finalmente, os banhos de verão permitiam dar uma olhada demorada em todos esses atrativos. Não podemos esquecer que, na época, era totalmente incomum que alguém tivesse intimidade física com alguém do outro sexo, ou mesmo visse alguma coisa além de pessoas casadas ou com profissionais do ramo. Então era considerado indecente mostrar os braços, era indecente mostrar os tornozelos, era indecente usar decotes amplos. Este é um álbum dos meus avós. Meu avô nasceu em 1900, minha avó em 1908. Temos que lembrar que isso de ir para a água era porque não havia muitas distrações diferentes em comparação com hoje. Existia o rádio, sim, mas não uma televisão. Ninguém tinha dinheiro para uma TV. Para onde se ia, então? Para a natureza. Se na Idade Média ainda eram muito comuns banheiras coletivas e até nudez, depois o banho foi por muitas décadas considerado suspeito de causar epidemias e morte. Assim, os europeus do século XIX hesitavam muito antes de entrar na água. A partir dos séculos XVI e XVII, a água foi tida como um elemento negativo. Ou seja, ninguém aprendia a nadar. Muito poucas pessoas sabiam nadar. Existia uma espécie de espaço cercado com árvores que foi a primeira escola de natação feminina de Viena. As mulheres ficavam inteiramente vestidas em um traje de flanela, que é um tecido bem quente, que primeiro demorava muito para secar, e segundo, quando molhado, ficava colado no corpo. Era muito desconfortável, claro. As mulheres iam para a água com esse traje de flanela listrada, de calças e blusa. Depois do banho, era preciso imediatamente tirar aquela roupa e pendurar. Não era que nem hoje, que a gente se deita no sol para secar e logo depois já vai de novo para a água. Tirar a roupa, trocar de roupa, tirar roupa, pôr a roupa, e tudo isso praticamente em público, era uma sensação em si. As alunas da escola de natação eram todas damas da alta sociedade.
Reza a lenda que os homens faziam buracos nos galhos das árvores porque, além dos professores, nenhum homem podia entrar na escola. Mas parece que alguns faziam buracos nos galhos para olhar as mulheres nadando de traje de flanela. As aulas de natação eram recomendadas às damas da nobreza como preparação para suas viagens de verão, apesar de no início elas não gostarem. Não foi sem motivo que a natureza implantou no sexo feminino um medo especial de banhos frios. No entanto, após a senhora superar essa pequena inconveniência, seu corpo será recompensado com força renovada, juventude, graça e beleza. A primeira escola feminina de natação ficava em Kaisenwasser, perto da atual Gänsehaufel. Essa ilha de areia arborizada no lago do antigo Danúbio foi usada antigamente para criar gansos, mas faz mais de 100 anos que é o paraíso dos banhistas vienenses. Em dias quentes de verão, mais de 18 mil pessoas frequentam a ilha. Isso faz dela um dos maiores e mais belos banhos públicos da Europa. Essa área rica em sombras parece uma aldeia e desde sempre oferece todas as amenidades de lazer que se pode desejar no verão. Ela é cultuada também pelas suas cabanas e chalés, sempre de agenda cheia. Vários milhares de vienenses são sócios anuais do balneário, com carteirinha e tudo, especialmente os sortudos que conseguem uma locação de longo prazo. Eu deixo as minhas coisas todas na cabine. Aí eu não preciso ficar levando e trazendo tudo. Se usa também no inverno, porque eu não teria lugar no porão para todas essas coisas. Um costume meu é, no início da temporada, descer no tobogã. Quer dizer, antes que a criançada chegue, claro. A gente aproveita bastante quando o tempo é bom. A minha mulher já veio aqui umas 50 vezes, acho. Uma pequena residência para dois, digamos assim. A casa de fim de semana de Kaisermühlen. Um bloco sem janelas com uma longa lista de espera para alugar. Muitos dos ocupantes decoram sua casinha com capricho e se instalam em um conforto digno de um resort. Porém, não é permitido pernoitar em Gänsehaufel. E também não há tomadas para geladeira e fogão. A gente vai até o restaurante. Para isso, tem uns carrinhos bem práticos, carrinhos de golfe. Uma bela solução. Então, esta é a minha cabine. Tem cerca de 2 metros quadrados. Aí ficam todas as coisas de camping, 4 cadeiras de armar, uma mesa. As pessoas se conhecem no seu lado mais íntimo, de roupa de banho, cabelo molhado e pingando. Não só os hóspedes habituais, mas todos os funcionários logo fazem parte de uma grande família. A cabana cheia, o pessoal todo de roupa de banho. A minha esposa perguntava onde eu estava. Aí ela procurava e me achava pelo calção. Ah, o Willy está nadando ali adiante. A paisagem mais conhecida na região é formada pelas águas do Danúbio. O Parque Prater, um complexo verde cheio de sombra e água, visitado especialmente no verão. O Prater foi a primeira área de lazer público dentro da cidade de Viena. Originalmente era um espaço privado da família imperial. A dinastia dos Habsburgo usava-o especialmente para caçadas, mas também para andar a cavalo. Era, portanto, uma área particular. Foi o imperador José II, filho e sucessor de Maria Teresa, que abriu o Prater para a população. Isso foi em 1766 e foi o tiro de largada para o Prater como área de lazer público para os vienenses. Era possível não só passear lá, se expor ao ar fresco e ver um pouco de verde, mas também foi se tornando cada vez mais um ponto de encontro social.
É nessa imensa área verde, no meio de uma cidade com milhões de habitantes, que desde os anos 30 existe o extenso Stadionbad, cercado de instalações esportivas. As arquibancadas com mais de 2.000 assentos e a raia esportiva de 50 metros revelam que as piscinas foram projetadas inicialmente para treinos e competições. A construção dessa instalação enfatiza a nova imagem de corpo dessa época, que valorizava a força e a saúde e não apenas para os privilegiados, mas para todo o povo. Movimentar-se na água, se entregar ao elemento e se sentir ativo. Essa vontade atraiu muitas pessoas para as águas naturais, como no Freudenau e outras orlas que não exigiam pagamento de ingresso. As crianças ficavam praticamente o dia inteiro na água, mas não se pode considerar isso um banho no sentido atual. Era uma espécie de ocupação no tempo livre e, no fim das contas, não era nem isso. Simplesmente fazia parte do dia a dia. As crianças que circulavam aqui, no Danúbio de antes do nivelamento, certamente não eram crianças ricas. A gente ia até lá de bicicleta, só tirava a roupa e pulava dentro. Essa experiência nas represas era uma coisa infinita. Não tínhamos nada a fazer além de existir. Eu conheço todas as represas aqui ao redor. Aquelas do outro lado do Danúbio, não. Lá tem umas represas maravilhosas, é de um azul inimaginável, brilhante, com campos de girassóis em torno, água faiscante de tão azul. Nós tínhamos uma represa preferida, perto de Gantransdorf. Era escondida, pequena, quase ninguém conhecia. Nós e toda uma turma ficamos anos indo para lá, eu lembro bem. Nós íamos para a represa a pé, é claro. Às vezes a gente ia olhar as meninas. Nós tínhamos muita liberdade. A água era boa e, para quem sabia nadar bem, uma represa era bem melhor do que uma piscina, claro. Já nas encostas de Coppenzel, no distrito nobre de Dublin, se reunia há muito tempo a nata de Viena, ou pelo menos quem se achava nata de Viena. Desde os anos 20 existe a Krapfenwalbad, na Hohenstrasse, que se destaca especialmente pela sensacional vista de toda a Viena. Uns gostam da vista, outros de ver e ser visto. E outros preferem sair de fininho, a dois, e escapar da vista de todos em um cantinho escondido embaixo dos pinheiros. Quem procurava a natureza no calor do verão nunca era decepcionado pelos vários banhos da Grande Viena. A necessidade de tomar ar fresco era muito grande. Não podemos esquecer que Viena explodiu como metrópole na virada do século e de repente tinha mais de 2 milhões de habitantes. No verão, as pessoas queriam sair, procurar ar fresco, ter acesso ao mato. Tudo isso era muito desejado. Nos meses de verão, quando a cidade esquentava e a roupa que se usava na época que era mais pesada colava na pele, a vontade de se refrescar devia ser muito grande. Antes das casas serem equipadas com energia elétrica, geladeiras para gelar bebidas eram muito raras e só existiam em poucas residências. Antes da industrialização, a geladeira era um móvel preenchido com um bloco de gelo tirado de represas. Os blocos de gelo eram escavados dos lagos congelados no inverno. Depois eram levados a grutas subterrâneas. Com eles, dava para refrigerar alimentos e bebidas por alguns dias. A extração de gelo era um ramo econômico próprio. Com a invenção das máquinas de refrigeração, surgiram na virada do século fábricas que podiam fornecer gelo o ano inteiro. Muitas vezes, a única salvação do calor era uma sombrinha, desde que combinasse com a moda do verão, claro. Se eu tenho uma sombrinha autêntica de Bruxelas com cabo de marfim, eu pertenço ou à Casa Imperial ou à nova aristocracia do dinheiro. Em qualquer dos casos, eu posso comprar qualquer coisa e eu mostro isso ao passear em Bad Shell em qualquer outro lugar.
Se lermos os boletins da época, em torno de 1900, o tempo não era realmente mais fresco do que hoje, eu diria. Então, pela época em que o arquiduque Ferdinando foi assassinado, o verão era muito quente. Na verdade, tinha mais a ver com rigidez de costumes e coisas do tipo. Mostrar os braços ou decote só era permitido a princípio em uma única ocasião, em um baile. Aí sim era possível. E se aproveitava a oportunidade ao máximo. Os decotes dos vestidos de baile eram enormes. Eles mostravam de propósito o que elas tinham, entre aspas. Mas quando se passeava em público no verão, não era comum ou possível mostrar a pele. Isso era considerado indecente. A sombra era desejada não apenas pela temperatura do corpo, mas também para manter uma palidez nobre. Visualmente, estar bronzeado era a última coisa que se desejava na época do Império. Isso era tão temido que às vezes as pessoas simplesmente não saíam de casa depois que o sol estava alto, ou usavam no rosto véus que não dava para ver através. É só pensar na Imperatriz Elizabeth, que depois dos 35 não queria mais deixar o rosto à mostra. E não era só pela idade. Ela tinha percebido e talvez soubesse, porque os dermatologistas tinham dito para ela, que todas essas viagens de navio com sol a pino que ela fazia todo o tempo, ou essas caminhadas nas montanhas que ela também fazia todo o tempo, eram extremamente prejudiciais. Mas mesmo assim, pele branca era essencial, e foi só com Coco Chanel, que dizia que uma pele bronzeada significava esportividade, independência, livre desenvolvimento da mulher, foi só aí, pelos anos 20 e 30, é que se tornou possível andar bronzeada. Antes, quem aparecia de pele bronzeada provocava espanto. Meu Deus, as pessoas diriam, você parece uma camponesa. E no século XIX, esse era o pior dos xingamentos. Quem tinha dinheiro e tinha ficado com marcas de doença no rosto tentava tapá-las com uma pasta branca. Com isso, eles conseguiam pelo menos a ilusão de um rosto perfeitamente branco. Mas essas pastas geralmente continham alvaiade, um composto de chumbo que agredia a pele. Anos depois, revelava-se que a pele ficava praticamente arruinada. Essas pastas de chumbo eram extremamente tóxicas. Viajar como a Imperatriz Sissi. Isso era apenas para a aristocracia. Mesmo muitos anos depois do fim da monarquia, viagens de lazer até o mar Adriático ainda estavam fora de questão. Então, passeios para as várias estações de banho públicas eram sinônimo de diversão de verão. Na época, muito mais pessoas iam no verão para os balneários nas represas perto da cidade. As férias, como se faz hoje, de viajar mais longe até uma praia, era só para um círculo bem seleto da população. Uma vez, porque a minha mãe insistiu muito, eles foram para Grado, na Itália, que ela adorou. O meu avô pegou uma queimadura de sol. A minha avó sentia calor demais e não queria ir na areia porque não dava para usar sapato de salto. Tinha areia por tudo. Então, foi essa vez só e nunca mais. Claro, não é preciso sempre se queimar no sol, mas com a tendência de esportes e diversão ao ar livre, o bronzeado finalmente se tornou algo desejado. De preferência, um bronzeado uniforme, pois os decotes dos looks de verão cada vez mais leves precisavam ser favorecidos. Depois do relaxamento ao ar livre e nadar, nos anos 50, a última novidade era tomar banho de sol pelado. Quem contava isso era um policial muito antigo. Ele dizia que havia um terraço onde se podia tomar banho de sol sem roupa nenhuma, homens e mulheres separados. Houve uma denúncia de furto e então o policial foi até a seção feminina com as mulheres tomando sol e ele dizia: "Você acha que elas ficaram incomodadas? O único que estava incomodado ali era eu." Liberto das roupas incômodas, cada um busca seu prazer individual da sua maneira individual. Era uma coisa bem normal, como criança, ficar deitado na grama e não fazer nada.
Uma pausa do cotidiano na natureza livre. Era disso que a maioria dos habitantes da cidade precisava urgentemente. Seja tomando banho em rios e lagos, seja nas novas piscinas públicas. Depois da virada do século, o prazer com luz, sol e água na pele finalmente tinha se estabelecido socialmente. Era uma oportunidade para todo mundo sair um pouco, tomar ar puro. Esse era um ponto importantíssimo em Viena, uma cidade que no século XVIII e XIX não tinha calçamento. Era uma cidade cheia de poeira, quente e grudenta. Era uma oportunidade de sair um pouco das casas apertadas, dos apartamentos escuros, geralmente úmidos, e ficar um tempo tomando ar fresco. De carruagem ou de trem, todos os vienenses que tinham condições fugiam para o interior. Para passar o dia, a preferida era Baden, não só por ficar perto e pelas fontes termais consideradas terapêuticas. Desde meados dos anos 20, a elegante margem do rio atraía visitantes. Nós temos muitos hóspedes de fora, não só aqui de Baden, e muitos vienenses vêm aqui para passar o fim de semana quando está quente, para escapar do movimento e do calor da cidade grande. Ou você chegava cedo até às 8 da manhã, ou já enchia de vienenses e quem é de Baden não conseguia mais entrar. No entanto, os próprios vienenses têm quilômetros de balneário como nenhuma outra cidade na Europa, com água limpa, gramados impecáveis e árvores que dão sombra. O nivelamento do rio Danúbio. O Danúbio se bifurca em vários pequenos braços na região de Viena. Era visualmente muito poético, mas, por outro lado, sempre causava grandes inundações. E foi para impedir essas inundações que o Danúbio foi nivelado na região de Viena. Foi alargada para uma área interna de lazer, algo único para uma metrópole que não fica no litoral ou na beira de uma lagoa. Em algumas áreas, como o antigo Danúbio, por exemplo, um braço de água foi separado do corpo principal, formando um pequeno lago que se alimenta dos lençóis subterrâneos. Foi uma oportunidade de criar uma espécie de praia para os vienenses. Levando em conta a prodigiosa fantasia dos poetas e compositores, é de se admirar que até agora eles não tenham se dedicado a uma beleza da cidade de Viena, que é reconhecida amplamente pela comunidade internacional, os nossos balneários. Não existe outra cidade no mundo que, primeiro, tenha tantos balneários quanto Viena. Segundo, que tenha tanta variedade e tanta quantidade para todos os gostos de quem busca se refrescar nas ondas. Para o vienense instruído, um balneário não é só um balneário. O vienense é, acima de tudo, um individualista e certamente não suportaria se seu banho fosse regulamentado. Vestiário, piscina, grama, ducha e ponto final. Um banho como todos os outros, concreto, vidro, água e um pouco de vegetação. Não, em Viena não funciona assim. O paraíso das águas de Viena, com seus diversos balneários ao longo do antigo Danúbio, começou como um pátio de treinamento de soldados. Naquela época, os homens iam para a água principalmente como esporte militar. Eles usavam um uniforme de corpo inteiro até os joelhos, feito de algodão grosso, algo feito especialmente para militares. O nado militar era uma medida prescrita para o fortalecimento físico. Para as mulheres, era mais para aprender a nadar. Até o futuro imperador Francisco José, então com 15 anos, treinou lá. Ele escreveu no seu diário: Fomos às 6h30 da manhã para a escola de natação militar e nadamos para eu conhecer a temperatura fria do Danúbio, porque logo terei de atravessá-lo a nado. O que realmente aconteceu 4 dias depois.
Os homens na piscina esportiva e as mulheres na escola de natação. Era, portanto, inevitável e previsível que mais cedo ou mais tarde os sexos se encontrassem. O desejo pelo frescor da água unia todos no mesmo elemento. E a divisão rigorosa das margens não pôde ser mantida por muito tempo. A curiosidade de ambos os lados era grande demais. Para os homens, claro, era também uma oportunidade de se exibir. E por isso a parte com os aparelhos de ginástica, onde eles podiam fazer exibições, era um ponto de encontro muito popular. Assim, os banhos eram também uma oportunidade de se conhecer em um ambiente bastante livre, que não existia em outras partes da cidade. Muitas mulheres acabaram se entusiasmando com exercícios, mas demorou até elas conseguirem se livrar das várias camadas de roupa. Tomar banho sem espartilho ou de maiô como o que temos hoje só começou muito mais tarde, pelos anos 20, e para praticar esporte. Foi aí que as roupas de banho se tornaram realmente esportivas. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento da social-democracia. Exatamente aqui em Viena, a social-democracia incentivava muito o chamado novo homem, a pessoa saudável esportiva. Eles construíram inúmeras piscinas, muitas existem até hoje, deram muita importância para a educação de meninos e meninas, educação física, incluindo natação. E com isso surgiram as roupas de banho esportivas que conhecemos hoje. Mas isso foi só de 100 anos para cá. Assim que elas se livraram dos seus corpetes, toucas e anáguas, não teve mais como segurar. Como prisioneiras libertas, as mulheres se jogaram nas águas, treinavam em equipes e competiam em torneios. Em função da moralidade e do rigor de costumes e virtudes da época, as mulheres eram excluídas das atividades esportivas dos homens. Mas elas lutaram muito e, já no fim do século XIX, início do século XX, já existiam sociedades de natação e também outras possibilidades de praticar esporte. Também havia competições esportivas, mas as mulheres precisavam lutar mais por esse direito. Por exemplo, para as primeiras competições de natação, elas precisavam até de autorização da polícia. Ou seja, era muito rigoroso e isso, na verdade, durou até os anos 20, quando a igualdade nas atividades físicas se tornou possível. Uma coisa é certa, a invenção da roupa de banho curta teve um papel essencial nisso. Trampolim, ginástica e remo vestindo saia com anquinhas, impensável. As mulheres tinham que se tapar completamente, usar tecidos grossos de lã e algodão. Por isso era preciso toda hora resgatar do afogamento mulheres que, na verdade, sabiam nadar. Elas estavam vestindo esses tecidos pesados que as puxavam para baixo. Era bem perigoso. Ou seja, nessa época, nadar não era algo realmente relaxante para as mulheres. Porque no início da cultura do nado, no século XIX, antes de entrar na água, as pessoas se vestiam com quase tanta roupa quanto as que estavam usando antes. Até mangas usavam. Mangas curtas ou 3/4. Eu imagino que também usavam roupa de baixo, pelo menos espartilho. E claro, era preciso também cobrir a cabeça. A moda do chapéu, na verdade, durou até a década de 1950. Foi só com a revolução sexual e todo o movimento dos jovens nos anos 60 que as mulheres e todo mundo pararam de usar chapéu. A minha avó, por exemplo, ela usou chapéu até boa parte dos anos 60. Era inimaginável sair para a rua sem chapéu.
Isso por volta de 1900 e para todas, não apenas para as nobres, mas para as mulheres da classe burguesa e, em princípio, também as operárias iam para o trabalho de cabeça coberta. E no domingo, quando passeavam no Prater, elas usavam um chapeuzinho barato, simplesmente fazia parte. Além disso, não devemos esquecer que a moda da época, o chapéu era parte obrigatória da silhueta da mulher e dos homens também, claro. Assim como hoje a gente combina o penteado com a roupa, com o sapato, etc., na época as pessoas escolhiam um chapéu vendo se ele combinava com o vestido, com a silhueta inteira, dos pés à cabeça. Assim, as pessoas iam para a água de chapéu. Então, mergulhos de ponta e em profundidade não estavam no espectro das possibilidades das mulheres. Já na década de 1880, elas tinham conjuntos de banho completos, com cinto, com meia calça, sapatos de banho e o chapéu combinando. Era um todo completo, assim como a roupa do dia a dia, que combinava dos pés à cabeça. Foi só na década de 1920 que a quantidade de tecido no corpo feminino diminui drasticamente. Tanto na roupa cotidiana quanto na de banho. As mangas se tornaram alças e a barra subiu para cima dos joelhos. Os filmes americanos já estavam mostrando atrizes em biquíni de 2 peças, como foi chamado depois. E isso foi obviamente adaptado relativamente rápido, entrando para o dia a dia. No Badene Freibad, com praia de areia e palmeiras, e que na sua inauguração em 1926 tinha a maior e mais moderna piscina da Europa, as frequentadoras se exibiam orgulhosamente na vanguarda da moda. As mulheres já estavam usando roupas de banho curtas, o que ainda não era nada normal. Quero dizer, a minha avó ainda usava uma roupa comprida e os homens tomavam banho sem a parte de cima. É por isso que, por exemplo, judeus ortodoxos e católicos rigorosos iam para a escola de natação. Lá a coisa ainda não era tão avançada. Passear à beira da água com um figurino chique é a onda de alguns. Já outros preferem o idílio das águas naturais. Eveline Strebinger só foi 2 vezes na vida às piscinas públicas. Ela cresceu frequentando açudes nas pradarias. Meu avô era chegado na natureza. Eles gostavam muito de fazer trilhas, escalar montanhas e, no verão, tomar banho no Lobau. De preferência no Rostaddelwasser, às vezes também no Danúbio. A minha avó está ali sentada, de colar de pérolas, o que é bem impressionante para mim. Roupa de banho e óculos de aro grosso, como era habitual. Tem um rádio de alça, a mesa com xícaras de porcelana, muito chique, toalha de mesa. Meu irmão está ali na frente do cercadinho, como era comum na época. Ela parece estar bem feliz. Os avós tinham descoberto esses locais já na sua juventude. Os jovens de todas as épocas sempre gostaram de liberdade, natureza selvagem, cantinhos escondidos no mato. Lá no Lobau, se eu soubesse o lugar. Lá no Lobau, eu beijei uma menina. Seus olhos eram tão azuis como as violetas no prado. Naquele cantinho maravilhoso, no Lobau. As exigências de conforto eram pequenas, a sede de aventuras era grande e os verões à beira d'água com os amigos e mais tarde com a família trazia a mais pura alegria de viver. Sabe o que fazia esses lugares ficarem tão bonitos? Era a vida no Danúbio. Sempre passava alguma embarcação. A gente via os navios, era um lugar divertido. No Lobau era mais silencioso, a água era morna. Porque no Danúbio não dava realmente para nadar. Tem ainda uma foto aqui onde aparecem meus avós. Acho que deve ser no Danúbio, com as tendinhas que eles sempre levavam junto porque eles saíam na sexta-feira de bicicleta ou então pegavam um trem. Então eles levavam a tenda junto, porque não podiam pagar uma pousada para pernoitar. Essa grande bacia de inundação, que na época ainda não tinha sido nivelada, dava para ir de carro até lá. Precisava levar tudo, claro, os equipamentos de pesca e tudo mais. Eles carregavam o carro com cadeiras, mesa, comida e tudo mais. Era uma verdadeira jornada. Jetzt, ob Sie es hören wollen oder nicht, unseren Campingrundreisebericht.
Das Wichtigste beim Camping ist ein erstklassiges Zelt. Man braucht einen Tisch, einen Sonnenschirm und auch ein Bett, das sehr gut hält. Dann braucht man Luftmatratzen, Schlafsack, einen Sessel für den Gast und als Österreicher einen rot-weiß-roten Fahnenmast. A legenda diz aqui: Eveline aprendendo a lavar o carro. 1957. Nós íamos com o pessoal para a bacia de inundação e se aproveitava para lavar os carros. Para isso, a gente sempre ia para algum lugar onde dava para conseguir água, ou então se descia com ela do terceiro andar. Se banhar na natureza é quase uma filosofia de vida, e sempre existiu uma abundância de recantos para isso em Viena e arredores. Além do mais, de onde a gente tiraria dinheiro para pagar ingresso para os banhos privados? E para picolés? A minha avó sempre tirava as coisas da manga, não sei como. Como ela fazia, eu não sei. Mas as pessoas eram realmente inventivas nessa época que viviam, acho eu. Eram todas assim. Banhos na natureza, apesar do lado idílico, não é para qualquer um. Porque afinal, não tem banheiro. A gente precisa se virar de outro jeito. É preciso pensar em como dar um jeito. Antigamente era sempre assim. É com muito gosto que eu lembro dessa época do Danúbio. Tão tranquilo. Dava para ficar sozinho e tranquilo. Já por volta de 1900 vieram as primeiras tentativas de voltar à natureza e vivenciar a liberdade de corpo inteiro. A experiência dos sentidos com a pele nua e não de sombrinha, traje e chapéu coco. Por isso que, no início do século XX, a cultura de corpo livre se desenvolveu bem rápido no Danúbio, e especialmente no Lobau. Quem pôs os costumes de Viena de ponta cabeça foi o revolucionário Florian Berdel. Era um curandeiro de medicina natural, uma figura única dos distritos florestais de Viena. Berdel tinha arrendado essa ilha em um braço do Danúbio, a chamada Gänseräufe, onde ele promovia a liberdade e, acima de tudo, a possibilidade de nadar sem roupa. Claro, foi um escândalo na época e o município de Viena voltou atrás e rescindiu o contrato de arrendamento que ele tinha assinado. Mas isso não impediu os naturistas mais obstinados de promover suas lucrativas terapias na região e com sucesso. Volte para a natureza. Já está comprovado há anos que tomar sol e banhos ao ar livre ajudam a combater todo tipo de doença e fraqueza, estando acessíveis a todas as pessoas, sejam crianças ou adultos, separados por sexo. Orientação médica natural incluída no local. Seja com roupa de banho ou sem, a vontade de sair da cidade no verão, tirar as roupas do dia a dia e cair na água era grande em todo mundo. Uma grande parcela da população não tinha muitos recursos financeiros, especialmente em Viena. Especialmente no século XIX, a porção majoritária dos habitantes era de empregados, domésticas, operários, e eles não podiam viajar para fora no verão. Ao norte de Viena, em 1903, foi fundado um balneário de rio em um braço represado do Danúbio, perto de Krissendorf. No início, eram simples piscinas flutuantes que ofereciam uma área segura para quem não sabia ou quem estava aprendendo a nadar. Depois da Primeira Guerra Mundial, o balneário se desenvolveu através de grandes investimentos, se transformando em uma imensa colônia de férias em que até 12 mil visitantes de todas as classes sociais podiam se misturar nos fins de semana de calor. Ao contrário dos estabelecimentos semelhantes de Viena, em Krissendorf a população simples não ficava só entre si. No fim da década de 10, membros da classe alta se instalaram aqui e construíram casas de fim de semana. Eram projetadas por renomados arquitetos vienenses, entre eles Adolf Loos. No coreto da praia, a Orquestra Filarmônica de Viena tocava. Essa riviera às margens do Danúbio era conhecida em toda a região e foi celebrada em canções e na literatura. Por exemplo, no livro Tjejoles, de Friedrich Thorberg, ou a escadaria Strudhof, de Heinrich von Doderer. O fator preponderante era a proximidade de Viena.
A ferrovia Francisco José foi um desenvolvimento decisivo, com a possibilidade de buscar um alívio do verão ou vasculhar, conquistar e conhecer o interior com essa linha de trem, que passava por Viena e passava pelos balneários de Rio que conhecemos hoje, como Grafenstein e o Kritzendorf, passando por Thun até Camptown, que estava apenas sendo descoberto como refúgio para relaxar no verão. A ferrovia Imperador Francisco José teve um papel decisivo nisso, porque ligava todas essas localidades entre si e, pela primeira vez, abriu um canal para simplesmente escapar da cidade. O distrito de Waldviertel, com suas temperaturas mais baixas, era um consolo para os habitantes da cidade nos abafados dias de verão. Muito verde e natureza, a vida simples no campo, pouca gente e um rio gelado. Esses são os ingredientes para um refúgio de verão do jeito que sempre se imaginou. Gars am Kamp, em Waldviertel, com seu balneário mágico à beira do rio, era um destino rápido de chegar vindo de Viena. A ideia do refúgio de verão surgiu no século XIX. Era um precursor das férias modernas, mas a estadia no destino era originalmente de várias semanas ou até meses. As pessoas frequentemente se mudavam com quase tudo o que tinham em casa, ficando o verão inteiro em alojamentos alugados. Aristocratas e pessoas abastadas viajavam com empregados domésticos. Homens de negócios que ocupavam cargos altos às vezes voltavam periodicamente para Viena, em função do trabalho ou de um pretexto qualquer, deixando a família na casa de férias. Nos destinos mais populares, a sociedade vienense se reencontrava. As pessoas se visitavam e se divertiam com jogos, esportes, papo furado e fofocas. E claro, com a temperatura mais amena, os flertes e namoros não ficavam para trás. Músicos e poetas se agregavam, garantindo a diversão. Foi o nascimento do turismo na Áustria. Os refúgios de verão davam vida aos vilarejos, fazendo a economia sazonal florescer. O ser humano é um animal gregário, então a sociabilidade sempre desempenhou um papel importante nas temporadas de banho. Na borda da piscina, deitado na grama ou à margem de lagos e rios, a leveza do verão e o ócio do tempo livre são terreno fértil para conversa sem compromisso e conhecer novas pessoas. O movimento dos banhos ganhou proporções de festival, inclusive. No verão, por causa dos banhos, a Grande Viena se tornava um imenso bairro boêmio, por assim dizer. Tinha algo para todos os gostos. De festas a tavernas e hotéis. Tinha de tudo, era uma grande zona de lazer. Era tudo muito animado e divertido. Eram organizados eventos de todo tipo, todo ano faziam um concurso Miss Verão. Montavam uma passarela onde as moças desfilavam em trajes sumários e se expunham aos comentários maldosos dos outros. O calor do verão e o desejo latente de tirar a roupa, os olhares sobre a pele nua e o efeito sensacional que roupas coladas no corpo provocam, era o que criava o erotismo dos banhos. Com as roupas de banho ficando cada vez menores, era preciso bem pouca imaginação para despir em pensamento as pessoas atraentes. Era possível ver as mulheres em traje de banho, e embora no início não desse para ver muita coisa. As mulheres precisavam cobrir o corpo inteiro, não podiam usar nada justo, as curvas não podiam ser valorizadas e os tecidos não podiam ficar transparentes quando ficassem molhados, é claro. Mas, mesmo assim, era possível ver alguma coisa e também conhecer pessoas em uma atmosfera relaxada, flertar e, quem sabe, arranjar alguém. Era um dos motivos de os banhos públicos serem tão populares.
Venha até a escada. Louise, mostre o seu maiô bonito. Saia da água. Venha para a terra. Suba até a margem. Gosto de ver você nadando, mas só para ver você subir até a margem. Venha de uma vez. Deixe eu lhe dar um beijo. Que seja só na mão. Ó Vênus, querida Vênus, venha para a terra. Steige doch bitte an Land.